a princípio eu tinha escolhido o texto restaurados e exaltados pela kenosis de Cristo. Mas para entender o que é kenose, é um termo grego que mostra o esvaziamento do Senhor. É algo difícil de entender, porque é um mistério. O Deus triuno sempre esteve presente nessa situação. Ali estava o Filho eterno sendo encarnado. Jesus é esse Filho eterno encarnado, o Verbo que se fez carne. Isso é profundo, irmãos, e difícil de entender. Porque Deus, de acordo com os irmãos ortodoxos, orientais, eles viam Deus da seguinte forma: de um esquema pericorético, onde Deus triuno estava entrelaçado e dançando em todo o universo, alcançando todo o universo. Eles nunca se separaram. Esse é o nosso Deus triuno, pericorese, fazendo dominando em todo o universo e nunca se separando. Quando o Verbo se fez carne, esse Deus triuno estava presente. É difícil entender, irmãos, mas eles nunca se separaram. Bom, então vejamos agora o texto que diz, está em Filipenses 2, 5 a 11. Vocês já conhecem esse termo, eu não preciso ler o termo todo, eu vou destrinchar ele por pedaços, tá bom? Então, a primeira parte, que é a primeira parte desse texto, é o versículo Filipenses 2:5, que fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O Elcio destrinchou muito bem o que é isso na mensagem anterior. O mesmo pensamento, o mesmo modo de pensar, a mesma mente de Cristo. É isso que ele está mostrando, Paulo está mostrando aqui. Tende em vós a mesma mente de Cristo. Interessante perceber que como que a gente vai entender esse esvaziamento do Verbo de Deus. Importante perceber que quando isso aconteceu, quando o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e realidade, nesse momento Cristo assumiu a carne humana. Mas ele não abriu mão de seus atributos e de nada. Ele simplesmente ele resolveu não exercitar isso. Mas tudo estava presente. Deus estava presente com toda a sua plenitude ali. Mas ele, por nós, uma palavra muito forte, irmão, por amor a nós, ele passou por todo esse caminho de esvaziamento, que é essa kenose, esse esvaziamento por amor a nós. Em 1 Coríntios 2, 14 a 16, mostra um pouquinho esse princípio da mente de Cristo. Fala assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Aqui começa espiritualmente, irmãos. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Aí Paulo termina assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, a mente de Cristo, ela está ligada ao homem espiritual. A mente posta no espírito. Porque a mente posta na carne é morte, não é? Romanos 8:6 fala:
Porque o modo de pensar da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Então tem um caminho, irmãos. A mente de Cristo não é uma mente carnal, é uma mente espiritual. Ele obedeceu do começo até o fim do seu esvaziamento. Ele veio para obedecer. Por quê? E se esvaziou até o máximo. Jesus precisava se esvaziar? Deus precisava se esvaziar? Não. Mas o homem precisava se esvaziar. Porque, vamos continuar, eu vou ler os versículos primeiro. Então ele veio para tratar a usurpação herdada pelo inimigo. O usurpador, ele fez um caminho, ele quis ser igual a Deus por usurpar a situação. Mas o Senhor já tinha criado, não formado, mas já tinha criado o homem num tempo que nós não entendemos, mas já tinha criado o homem à sua imagem e semelhança. Os anjos não foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, Jesus Cristo é a pessoa do eterno Filho encarnado. 100% Deus, 100% homem. Não é metade Deus, metade homem. Isso está errado, irmão. 100% Deus. Ele não deixou em nenhum momento de ser Deus, para assumir totalmente a natureza humana, o homem. Porque o homem precisava seguir esse caminho do esvaziamento. Deus não precisava se esvaziar. Então, quem tentou usurpar o Altíssimo? Se você olha, tem uma tradução chamada Vulgata Latina, que traduz estrela da manhã, que fala de como que esse usurpador agiu. Ele trata de estrela da manhã como Lúcifer, portador da luz. A estrela da manhã, a primeira estrela do universo, em grandeza e tudo, criado, o primeiro ser criado do universo, a estrela da manhã. Olha que coisa. Então, a primeira tentativa do usurpador, o que ele tentou? Ele teve duas tentativas. A primeira foi ser semelhante ao Altíssimo. O que aconteceu? Isaías 14, 12 a 14 fala assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse foi o grande erro desse anjo de luz, dessa estrela da manhã, desse anjo, dessa primeira criatura em grandeza. Apocalipse 18:9 mostra o seguinte: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que chama Diabo e Satanás, aquele que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui começa o primeiro passo da queda dele. Bom, aí ele não se contentou, ele foi lançado por terra, perdeu essa oportunidade. Mas ele tentou uma outra oportunidade. A segunda tentativa dele foi, vamos pôr uma palavra, travestir-se daquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele falou assim: eu não fui criado à imagem e semelhança de Deus, mas se eu entrar dentro desse ser criado à imagem e semelhança de Deus, quem sabe eu posso ser semelhante ao Altíssimo também. Ele procurou esse caminho. Foi a nossa derrota, irmãos. A história está bem clara sobre Adão e Eva e a queda. Se os irmãos verem, já estão cansados de saber. Mas essa foi a intenção dele. Tomar posse daquele que havia sido criado à imagem e semelhança de Deus.
antes que o homem tocasse na árvore da vida e tivesse vida divina eternamente para dominar toda a criação, inclusive os anjos. Que ele fala, tereis domínios, foi criado para ter domínio sobre as aves do céu, não fala? As aves do céu, em vários textos do Novo Testamento, tipificam os anjos caídos. Ou os anjos, de um modo geral. O homem foi criado para ter esse domínio. Por isso que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Bom, agora vamos ver um versículo que fala o homem antes da queda. Como que esse cenário foi armado? Gênesis 1:26 fala, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, e sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Um deles é a serpente. Bom, agora vamos ver o que aconteceu com o homem durante essa queda. É o Gênesis 3, 4 e 5, 3, 4, 5 a 22. Fala assim, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Essa serpente falou para a mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ele conseguiu. Por isso, irmãos, hoje, se não tocarmos na árvore da vida, o nosso bem e o nosso mal é maligno. Porque Satanás conquistou isso para o homem. Muitos pensam que só por fazer o bem e não fazer o mal, está resolvido o problema. Mas se ele não tocar na árvore da vida, Cristo como a videira verdadeira, ele não tem chance de prosseguir. Essa obra de Cristo toda não serviu para ele. Olha, irmão, isso é muito sério. Isso é para nós também. Toda a nossa obra, se ela não for procedente da fé, ela não tem valor. Bom, e o homem, agora nós vamos ver o homem sob o efeito da queda. Toda essa sequência eu cortei vários versículos, mas para mostrar os pontos centrais agora sobre o efeito da queda. Em Gênesis 3, 22 e 23, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Satanás não estava mentindo para ela, olha que coisa. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Só que esse conhecimento do bem e do mal veio do lado maligno. Aí o que ele fez? Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden. Isso foi um castigo, irmão? Isso foi Deus dispensando o seu amor eterno. Porque ele aguardou o momento certo de apresentar a árvore da vida para o homem viver eternamente. E é nesse tema que nós vamos falar hoje. O que Cristo realizou no seu esvaziamento. Porque quando Cristo foi esvaziado, essa kenosis, esse esvaziamento, ele estava fazendo isso por nós, porque ele não precisava fazer. Nós estávamos ali. Bom, o ato kenótico de Cristo para nos resgatar e restaurar a condição original, que é o próximo texto de Filipenses. Filipenses 2, 7 e 8 fala, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Que caminho terrível ele passou, irmão. Ele estava na glória, ele desceu da glória. Tem vários momentos, ele nasceu numa manjedoura.
teve uma vida de sofrimento. A kenosis já começou no nascimento, mas o ministério dele, resgatador, começou aos 30 anos, dos 30 aos 33 anos e meio. Esse momento foi o momento que nós estávamos, entende? Ele incorporou a humanidade nele para resgatar o que se havia perdido. Assume a pobreza para nos comunicar a sua riqueza. Então, domingo passado o irmão usou um termo interessante sobre o monte, o Rio Jordão, né? Então, nessa queda, o homem foi jogado lá no fundo do Mar Morto. Aí Cristo saiu lá na nascente do Rio Jordão, lá no alto do Monte Hermon, desceu e foi até lá no fundo do Mar Morto para nos resgatar. Então, esse caminho de descida, esse esvaziamento dele foi com muito sofrimento, mas foi por amor a nós, para resolver o problema que Satanás tinha feito. Satanás, ele usou a desobediência para atingir uma exaltação, uma falsa exaltação, que no grego a gente pode chamar de híbris. Não tem uma explicação tão forte, mas é querer agarrar o poder como uma águia agarra uma presa. Ele quer subir naquele ponto. Então, Satanás fez isso, jogou o homem lá em cima. Aí o homem, lá em cima, ele atingiu a morte. Ele foi lançado dentro da cultura grega, eles falam que aqueles deuses dele lá subia, aí era arremessado para o chão lá no fundo. Então, foi mais ou menos esse processo da queda de Adão. Ele caiu lá no fundo do mar, lá num lugar difícil de alcançar. Se não fosse Jesus, nós não seríamos resgatados de lá. Então, ele fez tudo isso por nós. Ele nos incluiu nessa kenosis dele, nesse esvaziamento dele. Então, 2 Coríntios 8, 9 fala: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor a vós, para que pela sua pobreza tornássemos ricos. Entendeu, irmão, o caminho? Ele se fez pobre, para que pela sua pobreza ele nos tornasse rico. Então, a exaltação que Satanás fez foi pelo caminho da desobediência. A exaltação que Jesus está fazendo agora é pelo caminho da obediência. Ele inverteu o caminho de Adão. Por isso, o último Adão, ele tomou esse caminho, é o contrário. Você estava lá em cima, perdido, então, exaltado, embora estivesse lá no fundo do lago, mas ele estava exaltado, ele conseguiu uma falsa exaltação. Aí Jesus vai lá, resgata, e pela obediência, porque pela desobediência Adão subiu, pela obediência Cristo desceu para nos resgatar. Então, dois caminhos, desobediência e agora pela obediência. Bom, também nesse esvaziamento ele assume a nossa fragilidade. Por meio da encarnação. Então, eu peguei uns itens aqui dessa fragilidade. Ele assumiu a fome, ele assumiu sede, ele assumiu dor, ele assumiu tristeza, ele assumiu até a tentação. Tudo que o homem pudesse, todo o sofrimento do homem, ele assumiu, tomou posse disso para si e venceu. Ele não caiu em nenhuma dessas tentações, ele não caiu em nada, mas ele sofreu tudo isso. Toda a pobreza humana, ele assumiu nessa descida para nos resgatar, lá do fundo do poço. Assume a nossa fragilidade. João 1,14 fala: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse Filho eterno de Deus, o Deus Filho eterno, se encarnou. Esse Verbo se encarnou. Tomou a nossa humanidade, a nossa carne, para nos resgatar.
Terceiro item, assume a missão de servir e entregar-se por amor. Servo altruísta. Marcos 10, 43, 45 fala, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, ó Jesus mostrando o caminho que ele ia percorrer por nós e que nós devemos dar continuidade através dele. Ele fala assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que o sirva. Esse deve ser o nosso coração, irmão. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse foi o plano do Filho. Quarto item, assume sofrer para conduzir muitos à glória. O Hebreus 2:9, ele diz, vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento e da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, que é o próprio Deus, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Olha que coisa, irmão. Assumir a nossa pobreza, assumir com sofrimento a nossa situação sem graça, para não dizer outra coisa. Senhor Jesus, por amor a nós. Quinto item, assume por meio da obediência reverter o movimento egoísta da desobediência de Adão. Conforme nós já falamos, ele seguiu um caminho diferente do caminho que Satanás apresentou para Adão. Ele veio apresentar o caminho do esvaziamento. Esse é o caminho que o Senhor está propondo para nós, o caminho do esvaziamento. Não fazer igual a lei antiga falava, olho por olho e dente por dente. Aí Jesus ele mostra várias situações, várias. Vamos supor, recebe um tapa numa face, oferece a outra. Não vai olho por olho, dente por dente. É um movimento totalmente inverso àquele que Satanás deu para nos defender, que é o nosso ego. O nosso ego, irmão, é terrível. Ele tenta nos defender de qualquer coisa. Mas é Satanás que está por trás do ego. Ele conquistou isso para nós. Ele corrompeu o nosso ego. Porque Deus, por exemplo, no grego é ego em mim. Jesus é o ego em mim. Eu sou. Ego em mim quer dizer eu sou. O eu sou divino é totalmente inverso do eu sou satânico. Quando o homem diz eu sou, é satânico. Quando Jesus falava, eu sou, é divino. Então, nós temos que tratar desse eu sou maligno. Todo mundo dá testemunho disso. Você sabe, se uma pessoa te ofende, você está ofendendo o quê? O seu ego. E o que Satanás faz? Ele vai te defender. Ele vai fazer você reagir. É assim, irmãos. Todos nós somos assim. Nós temos que tomar posse do que o Senhor fez por nós. Amém? Então, e assume agora o sexto, assume a nossa glorificação por meio do sofrimento dele. Romanos 8:17 fala, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Deus, nesse momento do esvaziamento, ele tomou para si o nosso sofrimento, sabia? E hoje ele quer, através de nós, qualquer sofrimento nosso, ele quer passar por esse sofrimento. Porque ele consegue passar. E ele passando, isso é maravilhoso para nós, porque é o amor de Deus agindo
para nos resgatar, para nos salvar. João 17, 22 fala: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Puxa vida, ele quer resgatar totalmente o princípio da criação do homem, a imagem e semelhança de Deus. Ele fez tudo isso para voltar ao princípio. Criou o homem à sua imagem e semelhança, para ter domínio sobre tudo. Não com esse ego caído, mas com a vida divina restaurada em nós. E a santificação também. O sétimo item assume em si mesmo a nossa santificação. É em si que ele assume a nossa santificação. João 7,19 fala: e a favor deles me santifico a mim mesmo. A favor deles, nós. Ele se santificava a si mesmo, como a humanidade nele presa. Para que eles também sejam santificados na verdade. Esse é o processo da santificação do Senhor. Bom, um resumo, itens, vamos supor, resumindo, Cristo desce, que é nós, 100% Deus, 100% homem, assume a nossa condição, segundo item. Terceiro item, sofre e morre. Quarto item, é exaltado. Esse ponto é que eu quero tocar. Cristo é exaltado, porque ele percorreu todo esse caminho por nós. Então, quando Cristo é exaltado, irmãos, nós estamos incluídos na morte, ressurreição e exaltação dele. Não é isso, irmão? E essa exaltação, ela não é uma exaltação por usurpação egoísta, que é aquela híbride satânica, mas uma exaltação recebida pela obediência amorosa. Nós nunca devemos perder que todo relacionamento de Deus conosco, o amor aparece em caixa alta. O amor, é por amor que ele fez tudo isso. Quinto, nos incorpora em sua glória. Por amor. Bom, o último item de Filipenses 2, 9 a 11, fala assim: aqui Cristo é exaltado porque desceu por amor para resgatar e salvar o perdido. Ele fala assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu nem precisava estar falando essa mensagem, porque o que foi cantado hoje expressa tudo isso com muita profundidade. E o Elcio deu uma introdução maravilhosa no domingo passado. Muito, muito rica. Caminho da obediência. Bom, Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. João 13, 32 fala: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Aqui ele já estava falando da ressurreição dele e a atração dele nessa ressurreição. Em Efésios 2, 5, 6 fala: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Olha que processo maravilhoso esse, que mostra o esvaziamento e a glorificação desse esvaziamento, um caminho totalmente contrário àquele que o mundo apresenta. Bom, o homem agora, depois do ato quenótico de Cristo, o esvaziamento de Cristo, como que o homem ficou depois desse processo todo que o Senhor fez por nós?
1 Coríntios 6,3 fala, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Aqui já está aparecendo a restauração de Gênesis 1:27, que fala, criou para ter domínio, dominar sobre tudo, mas na perspectiva divina e não na perspectiva satânica. Domínio nessa situação. Em Salmos 8:4-6 fala, que é o homem que te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Aqui, por um lado, está mostrando Cristo, mas por outro lado está mostrando o que Cristo fez por nós e como ele fez por nós. E Hebreus confirma a mesma passagem, só que no lugar de Deus ele fala anjo. Ele fala assim, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar, que é essa passagem de Salmos que eu li, deu pleno testemunho dizendo, quem é o homem que te lembres, ou o filho do homem que o visites? Aí ele fala, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituísse sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Porque ele continua trabalhando em nós nessa obra de colocar tudo debaixo dos seus pés. Em Efésios 1:22-23, ele já mostra como que isso acontece. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça, isso falando de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Olha o momento da restauração, e o deu à igreja. Todas as coisas, irmãos, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Que processo maravilhoso o Senhor usou. Que processo amoroso que o Senhor usou para resgatar a queda satânica no homem. Agora, o item B mostra durante toda a eternidade. Apocalipse 22, 3-5. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem a luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Cumpriu Gênesis 1:27. É isso, irmãos. Essa é a obra maravilhosa que o Senhor nos deu. Isso é tudo que o Senhor fez por nós. Esse assunto, irmãos, ele tem muito mais para prosseguir. Ele jamais será revelado totalmente para nós. Porque isso é muito profundo. Nós teremos ainda toda a eternidade para desfrutar esse plano de Cristo para nos salvar, para tirar da perdição eterna. Amém?